Durante esse período da oitava da Páscoa, sempre nos acompanha a leitura dos Atos dos Apóstolos, porque exatamente, para quem vem acompanhando a semana inteira a Santa Missa, na segunda-feira nós iniciamos a primeira leitura com a seguinte frase: no dia de Pentecostes. Aí de repente pode vir ao nosso coração, mas começamos a oitava da Páscoa falando de Pentecostes? Sim, porque o Pentecostes só aconteceu exatamente por causa da Páscoa. A igreja existe por causa da ressurreição. Os sacramentos existem por causa da ressurreição. Os apóstolos existiram por causa da ressurreição, porque eram testemunhas da ressurreição. Eles anunciaram a ressurreição. E essa semana também nós vimos, de forma especial, quando São Pedro e Santo André vão, como era costume deles, no templo para rezar, e tem ali um homem que pedia esmolas. E São Pedro olha para aquele homem e fala: ouro e prata não tenho, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem começa a andar. E provoca ali um rebuliço tão grande que vai acontecer o que nós estamos vendo hoje. Eles são chamados diante das autoridades religiosas daquela época para explicar o que estava acontecendo. Ontem o povo começava a achar que eles tinham tido poder, e aí São Pedro fala: não, não somos nós. Esse homem anda pelo poder de Jesus ressuscitado. Ou seja, São Pedro dizendo: não somos nós, não é a igreja que tem poder, é Deus que tem poder. A igreja e os apóstolos são instrumentos simplesmente, mas quem age é o Senhor. E aí eles são chamados hoje diante dos homens da religião daquela época, para explicarem o que estava acontecendo. E aqui é interessante, porque nós vamos ver o Pedro, São Pedro do Evangelho e São Pedro da primeira leitura, que homens diferentes. Depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo é derramado, aquele Pedro que negou Jesus, ele vai chegar, e hoje ele faz isso, ele diz àqueles homens: aquele Jesus que vós crucificastes. Olha a diferença, ele fugiu, negou Jesus com medo de morrer. E agora, depois que o Espírito Santo é enviado, São Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: vocês crucificaram, fiquem sabendo que ele ressuscitou e está vivo no nosso meio. E é por este poder que esse homem anda hoje. E ali começa já, estamos no início de Atos dos Apóstolos, a perseguição à igreja. Muitos de nós cristãos temos a ilusão de que a nossa vida vai ser tranquila, que nós não vamos ter perseguição, não, porque nós como cristãos, o Senhor vai nos preservar. Não, nós vamos ser perseguidos. A igreja foi perseguida desde o início de Atos dos Apóstolos, gente. Depois, na época de César Nero, quando começaram as perseguições, na época onde nós tivemos tantos mártires, a igreja permaneceu firme. A igreja permaneceu na doutrina, porque na hora de perseguição eu sei que não é fácil ser do Senhor, mas é ali que eu vou provar que eu realmente creio em Deus e creio que terei a assistência do Senhor. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, no auge da perseguição, inclusive nós sabemos que Paulo estava indo buscar os cristãos que estavam em Damasco para trazê-los presos para Jerusalém, e tem um encontro com o Senhor no meio do caminho. Então a perseguição foi concreta, foi real. Então, quando nós víamos, inclusive há um padre da igreja que diz uma frase maravilhosa, ele dizia assim: sangue dos mártires, sementes de novos cristãos. Então a nossa igreja, gente, ela foi irrigada no sangue de homens e mulheres que acreditaram naquilo que hoje nós, graças a Deus, Canção Nova, pregamos. Jesus está vivo no nosso meio. Pregamos aquilo que a igreja ensina. E a igreja ficou com o evangelho. Quantas pessoas dizem: não, a igreja tem que mudar, a mentalidade da igreja está ultrapassada. Então, se a mentalidade da igreja está ultrapassada, eu estou dizendo que o evangelho está ultrapassado, porque a igreja prega o evangelho. E é isso que a igreja vai continuar pregando. Nós não estamos no mundo para agradar as pessoas, nós estamos aqui para anunciar a palavra. E foi por causa deste anúncio da palavra que a igreja foi perseguida logo do começo. Anunciar a palavra, muitas vezes vai vir a perseguição, porque nem sempre a palavra é aceita. Talvez até dentro da nossa casa mesmo nós somos perseguidos, porque somos de Deus.
Porque as pessoas não aceitam, porque as pessoas não compreendem. Ah, mas não sai da igreja. Ah, mas agora é só reza e Bíblia. Nós temos que orar para que as pessoas tenham este encontro pessoal com Jesus, como você teve. Não adianta ficar falando também não, tentar explicar, justificar. É perda de tempo. Ore. Enquanto você está perdendo tempo tentar justificar para a pessoa, ore por ela. Ore por ela. Peça ao Senhor a graça que você teve, porque você teve uma graça especial de encontrar com o Senhor verdadeiramente, com o Senhor ressuscitado, e poder dizer como Maria Madalena, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E quem encontra com o Senhor é assim, gente. Quem encontra com o Senhor é um fogo, é um desejo de falar, de anunciar, mas o anúncio muitas vezes traz perseguição. Mas nós temos a assistência do Espírito Santo. São Pedro continuou, os apóstolos continuaram a anunciar pelo mundo inteiro. São Tomé chegou lá na Índia. São Tiago foi à Espanha, porque o Espírito Santo é que nos impulsiona a anunciar. Não é meramente uma vontade humana, não. Não é? Às vezes você está ali em casa, você tem aquela vontade, às vezes até a gente segura para não criar problema dentro de casa, né? Mas a vontade é sair contando para todo mundo, porque é assim. Mas agora eu quero falar deste Pedro do Evangelho. Diz o Evangelho que São Pedro e mais 6, você pode contar, eles estavam em 7, mais 6 apóstolos, ou seja, mais de 50%, voltaram a pescar. Talvez tenha batido em São Pedro e nesses um desânimo. O Senhor falou que ia ressuscitar, que ia voltar, mas morreu na cruz e muitas vezes nós criamos muitas expectativas em relação às coisas de Deus. Nós temos que saber confiar. Deus vai realizar, mas no momento dele. Não é quando nós queremos, do jeito que eu quero. A gente fala isso tantas vezes, mas parece que não entra no nosso coração isso. Então Pedro também bateu dizendo, o que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Era o quê? Pescador, não era? E Jesus tinha dito o quê para Pedro? Olha, Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí Pedro olha e fala, bom, Jesus morreu, o que eu vou fazer? Vou pescar. É o que eu sei fazer, vou voltar a pescar. Só que a pescaria de Pedro sem Jesus não deu fruto. Eles trabalharam a noite inteira. Vamos lembrar de São Lucas, que conta no capítulo 5 da pesca milagrosa. Quando eles pescam a noite inteira e Jesus fala para eles, duc in altum, termo em latim, né? Jesus, avance para águas mais profundas. E tem aquela belíssima pescaria. João traz isso novamente. Porque era preciso recordar aqueles homens que quem estava à frente era o Senhor. E aí Pedro volta. E pescam. E trazem a rede cheia. E é interessante que quando nós falamos de barca de Pedro, não tem como não pensar na igreja. E ali vai dizer que as redes estavam cheias. A rede da igreja está cheia, gente. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado graça sobre graça. E não se rompe, não tenha medo, porque o Senhor vai continuar derramando a sua graça sobre a igreja. O Senhor não vai deixar nunca de dar assistência à igreja. Algumas pessoas dizem assim, o Papa Francisco é contra isso, é contra aquilo, porque é contra o aborto, é contra, tantas coisas, os contraceptivos. Não é ele, é a igreja, é o ensinamento que o Senhor nos deixou, e a igreja e o Papa continuarão anunciando aquilo que Jesus quer, e nós também. Eu acho interessante que muitos de nós não entendemos ainda, que eu sou formado pela igreja, que eu tenho que entrar na forma do Evangelho, e nós queremos fazer exatamente o oposto. Nós queremos exatamente que o Evangelho seja encaixado na minha vida torta. Eu tenho uma vida torta, eu pego o Evangelho, aquilo que me serve, eu acolho aquilo que não me serve, eu ponho de lado. Aí eu vou procurando algum lugar que dê certo, aí, aqui é bom, aqui eu gostei, que aqui fala a minha língua. Não é falar a tua língua, é falar a língua de Deus, falar o Evangelho.
Nós precisamos encaixar a nossa vida torta dentro da forma do Evangelho e não o oposto. Foi exatamente isso o que Pedro fez. Pedro, aquele homem que estava com medo no início do Evangelho, agora arrasta aquela rede cheia de peixes e coloca tudo aos pés do Senhor. E é isso que, graças a Deus, o Papa Francisco tem feito, levado a igreja aos pés do Senhor. E eu te convido agora a fechar os seus olhos um minutinho. E nessa manhã eu quero orar por você, pela sua família, por tudo aquilo que está no seu coração. Talvez você também tenha sofrido perseguições ou tenha sofrido perseguições. Talvez dentro da sua casa, até dentro da igreja. Nessa manhã eu te convido a apresentar tudo isso. Para que essas perseguições sejam para a glória do nome de Deus. Você não tenha medo porque o Senhor está contigo, o Senhor não te abandona. E você sairá vitorioso. Coloque tudo isso no coração de Deus nessa manhã. Sabendo que o Senhor vai à frente. Que a Virgem Santíssima acompanha cada um de nós. E é a Senhora agora que nós recorremos nesta manhã, ó Mãe querida. Que a Senhora possa, diante de tantas dificuldades que muitas vezes enfrentamos, que a Senhora possa estar conosco. Para que nós, olhando para Jesus ressuscitado, vejamos a esperança. Saibamos que não lutamos sozinhos, que lutamos com o Todo-Poderoso, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte. E que todos os nossos também um dia estarão na barca da Igreja Católica, para a glória do teu santo nome. E por tudo isso nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos e exaltamos o teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor realiza, Senhor, na nossa vida.